Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Direito Pode, um podcast desenvolvido pelos alunos de Direito da Universidade de Vassouras, sobre coordenação de Patrícia Esteves na matéria de Prática Extensionista, Direito e Relações Familiares. Meu nome é Diego Coutinho, aluno do 6º período. E eu sou Ana Carolina, também do 6º período da Universidade de Vassouras do curso de Direito. Hoje nós estamos aqui com Flávia Belo, que é a nossa convidada. Ela é formada em História e Direito pela UF, mestre em História pela UERJ, especialista em Direito das Famílias e professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. Tá aqui um presente para você, tá? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Doutora Flávia, quando falamos de guarda compartilhada, muitas pessoas pensam que é o tempo que essa criança fica na casa dos responsáveis, né? Mas como isso funciona, como não corresponde no conceito jurídico em si? Então, a guarda compartilhada, na realidade, ela é um compartilhamento de responsabilidades entre os genitores. Normalmente, responsabilidades do cotidiano da criança, né? Como, por exemplo, escolhas referentes à alimentação, higiene, saúde, por exemplo, escolhas de médico, questões escolares, né? É isso, que é completamente diferente do dever familiar mesmo, de criar, de dar educação, né? De sustentar a criança. E isso não quer dizer necessariamente, né, que a criança vai ter o mesmo tempo de convívio com os dois pais. O ideal é que haja um equilíbrio de convívio entre os dois, mas nem sempre isso é possível. Perfeito. E o que exatamente significa guarda compartilhada no direito brasileiro? Então, justamente isso, né? A guarda compartilhada, ela significa o compartilhamento de responsabilidades cotidianas, né? Como questões referentes à escola, saúde, higiene da criança, questões religiosas, né? Então, os dois pais, né, os genitores, eles assumem essas responsabilidades e são responsáveis por essas escolhas. E nesse momento tem algumas coisas diferentes, né? Partes diferentes, que são guarda compartilhada, a guarda unilateral, a guarda adequada. Eu queria saber qual é a alternada. Qual é a diferença entre todas elas? Então, existem dois tipos de guarda, né, no ordenamento jurídico brasileiro, que são a guarda compartilhada, que é o que eu já defini aqui, compartilhamento de responsabilidades cotidianas da criança, né? Então, os dois genitores, eles têm que estar ali conversando sempre, né, estar de acordo para fazer as escolhas do cotidiano da criança, né? Já a guarda unilateral é aquela em que essa responsabilidade dessas escolhas recai apenas sobre um dos genitores, seja ela a mãe ou o pai. Né? Só que a guarda unilateral, ela é aplicada em casos mais específicos, tá bom? Como, por exemplo, um caso de violência doméstica, né? Ou então, se um dos pais não quer ter a guarda da criança, né? Somente em casos assim, bem específicos. Um pai ou uma mãe que é usuário, por exemplo, de drogas, coisas bem mais específicas. Mas, em regra, o que é aplicado é a guarda compartilhada. Perfeito. E a senhora consegue explicar para a gente quando a guarda compartilhada passou a ser regra no Brasil? Sim, então, a lei da guarda compartilhada, né, ela passa a existir em 2008, tá? Com a Lei 11.698. Mas só que ela só se torna regra a partir da Lei 13.058 de 2014, né? É importante falar sobre o surgimento dessa lei pelo seguinte fato: a Lei Maria da Penha, né, ela foi sancionada em 2006 e a partir de então começou a haver um movimento, né, masculino, né, a favor dos homens terem a guarda também, porque historicamente, né, e culturalmente, né, toda a responsabilidade recaía em cima da mãe. Então, assim, tem essa questão, né, de ter um movimento, sim, dos homens querendo esse compartilhamento de responsabilidades, mas, por outro lado, também, a guarda compartilhada ela é uma tentativa de equilibrar as assimetrias entre os dois genitores, né, de forma que a mãe não fique sobrecarregada.
Perfeito. Hoje a guarda compartilhada ela é considerada regra no direito brasileiro, conforme a gente acabou de falar aqui. Mas na prática, quando existe um nível muito alto de conflito entre os pais, né, ela realmente protege o interesse da criança ou pode acabar prolongando o conflito dentro da vida do filho? Então, cada caso é um caso. Existem casos em que os dois genitores podem se odiar, mas eles colocam, né, a criança como prioridade e impedem que esse conflito chegue à criança, né? Não influencie, né, o convívio e o cotidiano da criança. Mas, em alguns casos, essa beligerância ela é tão grande que é impossível afetar a criança, né? Então, isso vai depender, né, da avaliação. O juiz vai ter que avaliar isso, né? A família passa por um estudo psicossocial para que isso seja melhor avaliado. Quais foram os principais objetivos dessa mudança legislativa? E como a visão da família e da parentalidade mudou ao longo da história, no seu ver? Então, o objetivo da regra da guarda compartilhada é justamente trazer, né, uma maior participação dos pais no cotidiano das crianças e trazer menos sobrecarga para a mãe. Na prática, a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Porque por mais que haja a guarda compartilhada, o que se observa muitas vezes são homens que continuam sobrecarregando, né, as mães, os pais, né, continuam sobrecarregando as mães mandam seus filhos para casa dos pais com roupas, com todas o médico, a vacina, continua sendo a mãe, sim. né? E não raro, muitos pais deixam o fim de semana do pai e ele deixa com a mãe dele, né, a avó paterna da criança, com a tia, né, paterna, mas assim, a tentativa é equilibrar, né, ajustar essas assimetrias. Sim. Ao longo da história, o que a gente observa uma grande mudança, né, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, porque historicamente, aqui no Brasil, a gente é muito influenciado pela nossa cultura, né, a cultura ocidental, cristã, Sim. né, sobre essa visão patriarcal mesmo. Então, assim, o cuidado doméstico e cuidado dos filhos, ele continua recaindo muito, né, em cima das mulheres. Então, assim, é basicamente isso. Assim, apesar das mudanças legislativas, na prática cotidiana, a gente tem muito ainda para mudar. Ela ainda continua sendo a principal pessoa a tomar conta dessas crianças, né? Hoje, vamos falar um pouco da prática também, né? Como os juízes definem as guardas compartilhadas? Então, quando há um pedido de guarda compartilhada, normalmente, o que acontece? No decorrer do processo, a criança e a família passam por um estudo psicossocial. Não basta os pais falarem que querem, a gente quer a guarda compartilhada, porque ali tem que haver a comprovação, ali uma demonstração de que os dois estão aptos a exercer essa guarda, né? De que isso não vai ser ruim para a criança, porque o que deve imperar ali é o melhor interesse da criança e do adolescente. Perfeito. A criança ela precisa dividir igualmente o tempo entre as casas, a casa do pai e a casa da mãe? Isso seria o ideal, né? Mas nem sempre isso é possível. Às vezes você tem uma mãe que mora em uma cidade, um pai que mora em outra cidade, né? Rotinas de trabalho completamente diferentes, né? O ideal é que haja um equilíbrio, né, na convivência entre os dois genitores e a criança, mas nem sempre isso é possível. Para que haja também uma troca, né, nas responsabilidades. Até uma das perguntas agora. Nessas tomadas de decisões, né, que são importantes para a criança, como escola, saúde, viagens, como isso é tomada essa decisão entre eles? Assim, o juiz ou um advogado pode intervir ou não pode? É tudo entre os dois, correto? Exatamente. Então, assim, teoricamente, né, na guarda compartilhada, é o compartilhamento de responsabilidades. Todas as decisões referentes à criança, né, são dos dois pais, mas para isso, tem que haver um envolvimento do pai ou da mãe, né? Na maioria das vezes, a gente vê pais, né, homens, né, não se envolvendo tanto na rotina da criança. Então, por isso que acaba sendo assim, uma grande ficção, na maioria dos casos, né, a guarda compartilhada, porque quem toma todas as decisões são as mães, né? E o homem, normalmente, ele
não está ligando muito para isso. Isso, infelizmente, é a realidade. E o que se busca por muitas mães é realmente um maior envolvimento para que haja um compartilhamento de responsabilidade. Apesar de, na teoria, a guarda ser compartilhada, na prática, quem acaba exercendo a guarda é apenas a mãe. Perfeito. A guarda compartilhada, ela funciona mesmo quando os pais têm conflitos, quando os pais não se falam, que há casos que os pais nem querem olhar um na cara do outro, né? É possível, né, haver a intervenção de uma guarda saudável para a criança nesses casos? Sim, é possível. Né? Desde que os dois pais, né, os dois genitores, eles tenham realmente essa vontade de priorizar a criança. Agora, quando a vontade não é priorizar a criança, mas sim priorizar o conflito, né, isso não é possível. Né? É possível? Sim, desde que os dois genitores tenham essa maturidade, né, priorizando a criança, mesmo em casos assim muito complicados, que teve uma traição, né, a gente sabe que tem toda uma mágoa, toda uma revolta, mas o correto, né, é que os adultos tenham um equilíbrio, né, e a maturidade emocional de deixar a criança de fora disso. E acaba acontecendo, né, em alguns casos, a questão da violência doméstica, né, infelizmente. E como o judiciário costuma decidir essas ações? Então, em casos específicos de risco de violência doméstica, né, a guarda compartilhada ela não é possível. Tá? Então, aí, no caso, se for a mãe, né, ela vai lá ao juiz e tem que mostrar, olha aqui, o boletim de ocorrência, a medida protetiva, né? Demonstrar que há esse risco, né, de violência para que a criança não possa presenciar isso, ou mesmo uma violência contra a própria criança mesmo, né, não só contra a mulher. Quando ocorrem esses casos, a pessoa, dentro de uma guarda compartilhada, acaba acontecendo essa violência doméstica, ela pode fazer o pedido para mudança para unilateral, correto? Sim, pode sim. Isso é possível. É possível ela ajuizar uma ação pedindo a guarda unilateral. Foi citado aqui agora que em casos de violência doméstica, né, não é recomendada essa guarda compartilhada, correto? E aí, no caso, quais são as outras situações que não se aplicam, não são recomendadas a guarda compartilhada para o bem dessa criança? Há situações muito específicas que não estão ali previstas na lei, mas que a sensibilidade do juiz vai determinar, como, por exemplo, um pai e uma mãe que tem problema com drogas, né? Um pai e uma mãe que coloca a criança em situações de risco, né? Envolvida com, não sei, crime, alguma coisa do tipo assim, né? Se há risco para a criança, aos direitos fundamentais, né, dessa criança, essa guarda compartilhada ela não vai ser recomendada. O ideal vai ser uma unilateral. Aí o juiz tem que avaliar, passar pelo estudo, né, e ter a sensibilidade de olhar para o caso. Perfeito. A guarda compartilhada, ela realmente pode beneficiar o desenvolvimento da criança ou ela é prejudicial para o desenvolvimento da criança? Ela é ótima para o desenvolvimento da criança, desde que haja realmente um envolvimento dos dois genitores, né? De que os dois sejam comprometidos com a rotina e o bem-estar da criança, né? Priorizem a criança. Então, ela é muito boa. Agora, se há esses fatores, se há uma grande beligerância ao ponto de afetar a criança, usar a criança, né, para atingir o outro, aí realmente não é o mais recomendado. E quando é nesses casos de divórcio? Divórcio simples, sem confusão, né, como eu tinha comentado sobre a violência doméstica, mas a guarda compartilhada, ela normalmente é decidida pelos pais ou normalmente vai para o judiciário para o juiz definir? Então, depende do caso. Por exemplo, se duas pessoas se separam numa boa, elas podem fazer um acordo, né, e levar esse acordo ao juízo para ele ser homologado, né? Agora, se há conflito ali em qualquer nível, seja em menor escala ou maior, aí o juiz realmente vai decidir, vai passar por uma avaliação ali. Como a história das famílias brasileiras influencia a forma como entendemos a parentalidade hoje? Então, influencia na medida em que nós somos fortemente influenciados pela cultura, né, cristã ocidental. Então, assim, a visão patriarcal ela é muito presente ainda. Apesar de
todos os avanços, né, nos direitos das mulheres, né, toda a mudança. Nós, mulheres, hoje em dia não somos as mesmas das nossas avós e bisavós, né? Mas apesar de todas essas mudanças, ainda impera a visão de que a mulher ela é a única responsável pela criança, né? A gente vê hoje em dia alguns pais já tendo alguma responsabilidade no cotidiano, diferente de, por exemplo, nossos pais, né, uma geração atrás, né, já trocam fralda, já levam na escola, fazem alguma coisa assim, mas ainda tem muito para avançar. A mulher ainda tem que mandar o homem fazer isso, tem que lembrar. Então, assim, ainda falta muito envolvimento de uma forma geral. Você falou sobre envolvimento agora. E a criança e o adolescente, em que momento ela consegue decidir ou preferir a casa que vai ficar? Então, a criança ela sempre tem a sua preferência, né, de alguma forma, mas ela já pode falar em juízo, manifestar a seu desejo a partir dos 12 anos de idade, né, de acordo com o ECA. Então, ela já pode falar ali qual é a casa que ela quer morar, né, com quem ela prefere viver. Isso já é possível. E aí vai ser avaliada, não é assim? A guarda compartilhada contribui para uma parentalidade mais equilibrada? A senhora consegue ter essa visão a respeito disso? Então, a guarda compartilhada, ela colabora, eu acho que é apenas um pequeno passo para isso, porque, como eu falei, na prática, isso não acontece, na imensa maioria das vezes. Então, assim, é um passinho de formiga. Ainda a gente precisa mudar muito a nossa cultura no Brasil com relação à família, responsabilidades dos homens, dos pais, para que haja, de fato, uma mudança. Então, você até falou sobre essa questão cultural. Quais são os maiores mitos sobre a guarda compartilhada que você tem essa noção ou que você saiba? Então, um dos mitos, por exemplo, é a questão de, bom, se a guarda é compartilhada, então a casa é compartilhada, né? Normalmente, quando você ajuiza uma ação de guarda, vai ser também ali decidido uma residência fixa da criança. Então, uma guarda compartilhada não implica necessariamente, né, na imensa maioria dos casos, né, numa alternidade de casa. Isso não acontece, né? Outro mito é, por exemplo, se a guarda é compartilhada, eu não vou pagar pensão, né? Então, assim, esses são alguns dos mitos. Outro mito, a mãe fica menos sobrecarregada. É outro mito, porque a gente eu não canso de falar sobre essa questão da falta de envolvimento da maioria dos pais. Sim. Até que você falou dessa questão do mito dessa divisão de tempo em casas, eu até fiz uma pergunta sobre essa questão da guarda alternada, que acaba sendo um mito, né? Ela não chega a ser um conceito jurídico ou chega a ser um conceito jurídico? Então, a guarda alternada ela não existe no Brasil, né? Na prática, a guarda alternada seria uma guarda unilateral revezada, entendeu? Então, hoje a criança está comigo, a guarda unilateral é minha. No outro dia está com o pai, a guarda unilateral é do pai, né? Então, assim, ou ela é unilateral de fato, ou ela é compartilhada, né? Então, são essas duas as modalidades de guarda que existem no nosso Código Civil, né? Pode haver, por exemplo, uma alternidade de residência, né? Hoje em dia falam também de uma residência assim, em que a residência é da criança e os pais se revezam ali, né? É possível, mas não é a maioria dos casos, né? Isso nem sempre é possível. Doutora Flávia, o que acontece quando um dos pais quer se mudar para outro estado? Como que fica essa criança no meio dessa questão aí de um pai morar em um estado, o outro pai, né, ou a mãe, morar em outro estado? Então, normalmente o que se aconselha para o genitor que pretende mudar de estado ou mesmo de país é que os dois estejam de acordo, já que o que vai se mudar vai levar a criança, né? E, além disso, pedir
a autorização, né, informar o juízo para que tudo esteja ok. Porque senão você vai, se muda e aí vira toda uma odisseia, né, parecendo que você sequestrou a criança. E não é bem assim, que você uma alienação parental, né? A mãe vai ser acusada de alienação parental. Então, assim, o ideal, por exemplo, a mãe teve uma oportunidade de trabalho em outro estado. O ideal é que se leve essa oportunidade, essa questão, essa situação para o juízo, para dizer e tal, para você conseguir a autorização. E em caso da criança não querer ir, como que fica? Então, aí vai depender da idade da criança, né? Vai depender de uma série de fatores. Se a criança já tem 12 anos, o juízo vai avaliar para ver o que é melhor, o que tem que predominar ali é o melhor interesse da criança. Tem uma diferenciação na guarda compartilhada, na questão de ser consensual e litigiosa. O que você pode explicar pra gente sobre isso? Sobre essa diferença? Então, em regra, a guarda compartilhada, quer dizer, a guarda compartilhada é a regra, né? Então, assim, se ela é consensual, normalmente vai ser um acordo que vai ser ali homologado, né? Litigiosa é normalmente quando a ação ela tem algum litígio, às vezes o pai nem se opõe à guarda compartilhada, a mãe não se opõe, mas quando um não quer a guarda, né, aí que a questão fica, né, aí o juiz vai acabar dando a guarda para o que quer, né, vai acabar virando unilateral, mas é basicamente isso. E qual conselho você daria para os pais que estão passando por uma situação de separação e precisam discutir sobre as guardas dos filhos? O conselho que eu daria é que se priorize a criança, né? Deixa o conflito para outro momento, por mais que haja mágoa, que haja ressentimento, né? A prioridade é o filho. O filho, quem se separou, quem teve problema, foram os adultos. A criança não tem nada a ver com isso. Então, o ideal é que seja priorizado ali o bem-estar, né, da criança, que não tem nada a ver. Correto. Qual mensagem a senhora deixaria para os estudantes de direito que pretendem atuar na área de direito da família? Então, o direito da família é muito legal, assim, tem que ter uma forte identificação, tem que gostar muito, tem que ter muita paciência para ouvir, porque são pessoas que passam por problemas, né, muito sensíveis, então a gente tem que ter essa paciência para ouvir. Não é uma coisa que é muito corrida, sabe, que dá para você fazer assim, tipo uma ação do consumidor, não é assim, sabe? Então você tá lidando ali com diversas questões sensíveis, traumas, então a gente tem que ter uma paciência e tem que gostar, tem que ter sensibilidade, né, para ouvir, tem que gostar muito de pessoa, de estar ali ouvindo, de estar participando disso. Doutora, se você fosse resumir em uma frase o espírito da guarda compartilhada, qual seria? Eu acho que é realmente o que eu falei, assim, é priorizar a criança. Eu acho que o espírito da guarda compartilhada é esse. É criança acima de tudo, sabe? Acima de qualquer coisa. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua valiosa participação, tá? Acredito que a senhora tenha tirado a dúvida de muitos de casa, assim como tirou nossas também. Tá bom? Eu agradeço a sua participação. E também agradecer pela minha parte, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. E quero agradecer também o pessoal que está assistindo. Muito obrigado por você estar assistindo o nosso podcast. Não esqueça de curtir, de compartilhar e deixar seu comentário aí para que a gente possa melhorar. Muito obrigado a todos aí. Tamo junto. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade.